Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e pedir a você que me ajude com esse canal a pregar a palavra de Deus. Compartilhe, ative o sininho, dê um joinha. Louvado seja o nome do Senhor, que é o like. Me ajude se inscrevendo no meu canal a pregar a palavra de Deus, que o alvo que eu tenho é de continuar pregando a palavra de Deus. Eu gravei um vídeo sobre a volta de Jesus e vou continuar aqui com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele vai acontecer. Por isso o apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 10, quando ele diz assim: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Assim que sabemos o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifesto a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos vós a ocasião de vos gloriarde em nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Mas o versículo chave aqui é o versículo 10, quando ele escreve: porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, outro assunto que muitas pessoas não acreditam é no tribunal de Cristo. Porque tem umas pessoas que ela diz que a Bíblia diz que ela foi escrita por homens, certo? Deus precisa do ser humano, por isso que ele fez o homem para ser servo dele. Por isso que ele precisa, a Bíblia foi escrita por homem, mas homem cheio do Espírito Santo, comandado pelo Espírito Santo, para poder escrever a Bíblia. Por isso que quando o homem estava escrevendo, ele banhava, se perfumava, ele estava pronto para escrever, ele começava. Se ele errasse ali uma letra, ele perdia o texto todo. Ou você já encontrou alguma Bíblia com, vamos dizer assim, uma rasura, uma correção, alguém escreveu uma letra e botou outra? Não, ainda hoje, este livro sagrado, ele é assim. Mas muitos não acreditam, eles dizem que foi escrita por homens, comedor de feijão, certo? Homens comiam em terra gafanhoto, homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Outros dizem que papel cabe tudo, verdade. O papel deixou que fosse escrito a palavra de Deus, e o homem não deixa que ela entre no coração, porque se ele deixar, ela vai mudar a sua vida. Quem vai ler a Bíblia, conheço várias pessoas que foram ler a Bíblia, para encontrar defeito dos outros, a encontrar os seus, e aí mudou, nasceu de novo. Louvado seja Deus. Mas vamos aqui para o tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para cada um dar de conta das suas obras, do que fez do bem ou do que fez de mal. O crente, ele foi julgado como pecador através da pessoa de Cristo, como Cordeiro de Deus sacrificado em seu lugar.
foi julgado como filho de Deus durante a sua vida. Agora, no tribunal de Cristo, será julgado como servo. Isto é quanto ao serviço prestado a Deus e o seu testemunho. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas enganadas, achando que lá no julgamento ainda vai ser decidido quem vai ser salvo ou não. Mas não é verdade não. O homem já tem que partir daqui salvo. Você já tem que ir para aquele caixão salvo. Aquela cruz que significa, aquela cruz que é o que eu estou lhe dizendo que foi o último mistério, aquela cruz preta, com aquela letra branca em cima, você pode imaginar, lembre-se, amanhã pode ser muito tarde. É isso. No tribunal de Cristo, não tem mais saída, ou estamos salvos, ou estamos perdidos. Aqui aqueles que aceitaram Jesus pagar o seu preço, eles vão participar do julgamento, mas para receber presente. Eu peço a você que vá até o fim desse vídeo, que eu vou mostrar lá a você os presentes, que você vai ser presenteado por Jesus. Os presentes, você vai ver. Então, considerações sobre o tribunal de Cristo. Será um julgamento dos crentes em Jesus Cristo. Ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Jesus não vai arrebatar perdido. Ele só vai arrebatar salvo. Um dia desse um homem me procurou para me perguntar que ele não conseguia entender isso. Veja que o julgamento dos crentes vai ser depois do arrebatamento da igreja. Os crentes vão fazer parte desse tribunal. Aí você vai ver o que você vai ganhar com isso. Vale a pena? Vale a pena aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Vale a pena perder a razão? Vale a pena negar o seu eu? Vale a pena deixar bater e não revidar, para naquele dia você vir estar lá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, considerações sobre o tribunal. Segundo, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8. O juiz vai ser o Senhor Jesus. O instrumento de juízo será o fogo. Será punido com fogo, será varrido por fogo. Essa terra, essa humanidade, um dia, ela foi punida com água. Agora ela vai ser com fogo. A base do julgamento será a fidelidade dos crentes. A base do julgamento será a fidelidade dos crentes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2. O tribunal de Cristo terá um lugar nas regiões celestiais. Não tem para onde escapar, não tem para onde correr. Você já vai estar lá. O julgamento vai ser nas regiões celestiais. 1 Tessalonicenses 4, 17 ao 18. O seu propósito, qual é o propósito desse julgamento? Olha aqui o que diz, Apocalipse 22, 12. Vá lá e leia para você ver. O seu propósito é galardoar os servos que forem achados fiel. Apocalipse 22, 12. Então, Deus não quer destruir ninguém. Jesus não quer que ninguém vá morar em inferno, não. Por isso que a base do julgamento é galardoar os seus servos, que foram os fiéis. Mas nós vamos já chegar lá em qual será os presentes. A base será a fidelidade dos crentes.
nossa conduta cristã, nossas obras, o tratamento dispensado aos irmãos, a evangelização, os pastores. Isso são, vamos ver se você entende. Quando você vai a um julgamento, vamos que ele tenha vários requisitos. E aqui são essa, a nossa conduta cristã, 2 Coríntios 5:10. Todos vão comparecer. Nossas obras, Jeremias 48:10. A motivação, o tratamento dispensado aos irmãos, Romanos 14:10. A evangelização, 1 Coríntios 9:16 ao 19. Os pastores, Hebreu 13:17. O tribunal de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui, no julgamento do tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, precisa você estar lá. Precisa você estar lá salvo para você ser presenteado. Porque esse tribunal ele vai ser provado pelo o fogo. E as obras que você fizer, vamos aqui dar 4 tipos de obra: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, né? Ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha. Deixa eu perguntar a você se ouro o fogo destrói, se o fogo destrói prata, mas deixa quieto. A palha, ela não pode nem se encostar ao fogo, ela já vai se acabar. Então, as recompensas é que vale a pena você estar lá nesse tribunal. É as recompensas. A primeira recompensa que você vai receber é a coroa da vida. Jesus vai chegar para você, que está lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 12. Está também em Apocalipse, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. Para os que foram fiéis mesmo nas horas mais difíceis. Então, para você, que todos negaram Jesus, todos negaram o seu chamado, todos abandonaram, deixaram você sozinho, marido que abandonou o chamado, deixou a mulher sozinha, esposa que abandonou o chamado, deixou o marido sozinho, filho que abandonaram o chamado, deixaram seus pais só, pais que abandonaram o chamado, deixaram seu filho só, mas naquele dia vai valer a pena. O Senhor vai chegar e vai dizer assim: olha, tivesse tantos dias difíceis e não recuasse, não recuaram. Você teve dia difícil, todos te abandonaram, mas você não recuou o seu chamado, aleluia, glória a Deus, permaneça, persevere. Você que não recuou o seu chamado, todos negaram e você não, eis aqui a tua coroa, coroa da vida eterna, que tu irás reinar com Deus, nunca mais as potestades terá poder sobre tua vida, nunca mais tu passará por aflições que tu tem passado, que nós temos passado, às vezes precisando de ajuda, mas os covardes, eles largam, eles abandonam,
e depois se eles ficassem menos calados ou dissessem, você está certo, eu quem neguei, eu que abandonei meu chamado, mas não viram é contra, atacador do evangelho que é para ser destruído, que nem Deus fez com Faraó no Egito. A primeira coroa que você será presenteado, porque esse julgamento dos crentes aqui é um julgamento de presente, porque Deus, Jesus não arrebata uma pessoa para ser julgado e ser decidido se vai ser salvo ou não. Você já vai estar lá salvo. Aqui é o julgamento para Ele presentear você por sua conduta, por sua fidelidade, por você ter feito a vontade dEle. Segundo presente que Ele vai colocar, preste atenção, imagine naquele dia. Eu conheço um irmão que ele diz, pastor Mardocel, aleluia, ele está certo sim, mas eu estou falando dos presentes, das recompensas que Jesus terá para você no tribunal. Ele diz assim, pastor, se eu estiver lá com Jesus, Ele me der uma vassoura para me varrer o céu, já está bom demais, aleluia, não precisa nem galardoar. Eu digo por você pensar assim, irmão, em meias dificuldades e luta, é que Jesus vai galardoar você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não tem vassoura lá no céu para você varrer o céu, não, isso são coisas da terra. O céu lá, os muros são de cristais, o chão é de ouro, lá será completamente diferente daqui. Segunda coroa, coroa da glória, está escrito lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 4, depois você pode checar, você pode ir lá na Bíblia, porque senão o vídeo fica muito grande, se eu for em todas as referência bíblica. Então, se você vê a coroa da vida, está em Tiago 1:12, Apocalipse 2:10. Mas se você for na coroa da glória, você vai ver lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4, pastor, e quem receberá a coroa da glória? Está escrito na Bíblia, para os que agiram com humildade e submissão. Aqueles que agiram com humildade e com submissão, eles vão receber a coroa da glória. Quem tem coroa de glória será glorificado, será exaltado. Então você que é humilhado aqui na terra, você que é humilhada aqui na terra, persevere, que Deus tem coroa de glória para lhe entregar naquele dia. Seja humilde sim. Eu tenho dito nos últimos dias é assim, pode bater que eu tenho umas costas de pneu, eu tenho um pneu na costa, porque quem prega o evangelho tem que ter, louvado seja o nome do Senhor, capacete da salvação, tem que ter couraça da justiça, tem que ter a espada do Espírito, tem que ter o sapato do Evangelho, tem que ter o escudo da fé, onde vai apagando todos os dados inflamados do diabo, mas literalmente aqui na terra tem que ter as costas de pneu, que é para viver apanhando pelas costas. Você está entendendo? Às vezes você está com uma pessoa, ela parece ser do seu lado, mas quando ela se afasta, ela mete a peia pelas suas costas. Por isso que temos que ter as costas de pneu. Louvado seja o nome do Senhor. Coroa de glória, aquele que for humilde, aqueles que for submisso, às vezes até bate à vontade de tomar decisões, às vezes bate à vontade de tomar decisões, mas aí a humildade com Jesus, a submissão a Jesus, ou seja, Jesus não quer que eu revide, Jesus não quer que você revide. Um dia desse eu estava num culto, aí disse a Jesus, na hora do banho, antes de eu vir para a igreja, Jesus, quando eu terminar esse culto aqui, eu vou em 5 casas, Jesus, e vou chegar na casa de cada um e vou dizer, ei,
prepare um advogado para você não ser pego de surpresa, porque eu vou dar parte de você. Eu sou diferente de vocês, não faço pelas costas, vou fazer na frente, por isso que eu vou avisar, para vocês não ser pego de surpresa. Senhor, eu vou em 5 casas e vou fazer isso. Mas só eu e Jesus sabia, nem o diabo sabia, porque eu não falei. Era caindo a água na minha cabeça, eu banhando, e ali eu dizendo a Jesus isso na mente. Vim para a igreja. Nesse dia quem pregava era o meu filho chamado Mateus. E aí quando ele pega o microfone diz, olha, nós não temos que dar satisfação a ninguém. Crente não anda em casa de ninguém, dando parte de ninguém. A causa do crente, quem resolve é Deus. Eu digo, obrigado, Jesus, por o Senhor falar. Você está vendo? Jesus falou, acabou a história. Jesus falou, pronto, é sobre missão, acabou, não se fala mais nisso. Pode ser a coisa que venha a ser, mas Jesus falou, acabou-se. Jesus manda e obedece quem tem juízo. Ali foi coisa que eu criei na minha mente, mas ele já mandou o recado. E como não acreditar que ninguém sabia? Louvado seja o nome do Senhor e obrigado, Jesus. Mas vem a terceira coroa. A terceira coroa está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Para aqueles que ansiosamente aguardam a vinda de Cristo. Para aqueles que ansiosamente aguardam a vinda de Jesus. Você está vendo porque que Jesus manda pregar sobre a vinda dele? É sobre isso. Ele tem coroa de justiça para colocar na sua cabeça. Você será justificado por ele, você será justificado pela fé nele, não é pelo que você fez ou deixou de fazer. Tem pessoas que dizem, eu não acredito, depois que o homem faz tudo que é errado, agora que ele vai ser crente. Mas Jesus morreu para isso, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aqui, nesse livro aqui de como ganhar uma alma. O primeiro versículo está aqui em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é por causa disso que às vezes você não entende. Às vezes você nem acredita que pode haver um perdão para você. Mas se você não se perdoar, como é que você vai receber perdão? Um dia o Senhor disse para mim que maldito do homem que não aceita o perdão, maldito do homem que não perdoa a si mesmo. Eu não me perdoo, por que eu fiz isso? Perdoe sim, perdoe a você primeiro, porque se você não se perdoar, como é que você vai perdoar alguém? Porque às vezes a gente acha que não vai fazer certas coisas e a gente faz. Quando a gente faz assim, ó, bate na cara. Às vezes eu oro assim, ó, batendo na minha cara, sabe? Eu mesmo. Às vezes eu oro assim, ó, batendo na minha cara. Cafajeste, caba safado, caba sem vergonha, traísse Jesus. Jesus não quer que tu pense nisso. Jesus não quer que tu faça isso. Tu tá vendo? Às vezes eu oro batendo na minha cara, porque o que nós não queremos pensar, nós pensamos. Às vezes não queremos fazer e fazemos, mas o importante é que você aceite o perdão de Jesus, que Jesus lhe perdoará, porque perante a santidade de Jesus, nós pecamos todos os dias. Eu, antes de vir para um culto, eu me reconcilio com Jesus lá dentro de um quarto. Eu peço perdão a Ele e aceito Ele de novo e venho para o culto. Quando eu chego no culto, eu me ajoelho no púlpito, me unge, me reconcilio com Ele, peço perdão. Pastor, e o senhor já pecou? Da onde o senhor fez isso? Dá 25 metros para onde eu venho para o púlpito. Quando eu faço isso, eu moro vizinho à igreja, eu saio do quarto e venho para cá. Eu faço isso. Sabe o que é triste?
é a pessoa aceitar Jesus e viver batendo num e no outro, atacando que não é como fulano, que ele é diferente, que o perfeito evangelho é o dele, papapá, papapá. Quando for um dia ele vai se decepcionar com isso aqui. Ele nem no julgamento ele poderá estar, que esse aqui é o julgamento de ser galardoado. Aqui vai ser aquele povo que vão estar ali, você entende? Como no final de ano numa empresa, que a empresa prepara para nomear as pessoas, naquele dia, em passagem de ano. Mas vamos deixar aqui, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, para aqueles que ansiosamente aguardam a vinda de Jesus, mas tem a quarta coroa, o quarto presente, a coroa da alegria. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Está também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 19, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19 e 20. Para os ganhadores de alma. Então, para os ganhadores de alma vai ter coroa da alegria. Por isso que o que dá mais alegria é ganhar uma vida para Jesus. Aqueles que matam a vida, Deus usou uma missionária esses dias aqui na igreja para falar isso. Ei, eu não constituí você matador de alma, constituí ganhador. Então, para os ganhadores de alma, eles vão ter coroa da alegria, mesmo naquele lugar onde ninguém tem coragem de pregar o evangelho. Você chegar lá e ganhar uma vida para Jesus. Eu estava num programa de rádio um dia, quando chegou um chamado, vieram me chamar para ir na casa de uma pessoa que estava tendo problema, estava vendo visagem, vendo espírito, estava assombrado. E aí terminou o programa de rádio, eu fui lá. Quando cheguei lá, aquele homem tinha 85 anos, a família toda era o crente, ele era uma ovelha negra, só sabia o apontar e só sabia dizer que ele ia morar no inferno. Por isso que temos que ter muito cuidado em dizer quem vai morar no inferno, porque você pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Lembra quando ele diz, tenha cuidado com os que estiverem em pé para que não caia. Ele diz, tenha cuidado para não tomarem a sua coroa. Então você pode perder sim. Então cheguei naquele ancião, ele desesperado, apavorado, e foi me contar a história dele. Dizer que ninguém acreditava nele, e aí tinham ele como um mentiroso, e ninguém acreditava. Eu digo, eu conheço 4 pessoas que acreditam no Senhor. Ele diz, tem não, meu filho. Ele chorando, um ancião de 85 anos perdido, condenado pela família. Eu digo, tem 4 pessoas que acreditam no Senhor, pelo menos 4. Ele diz, tem não. Eu digo, primeiro, o Criador do Senhor, o seu Papai do céu, o nosso Deus. Ele começou, foi a chorar. Ele disse, o senhor acha que ele crê em mim? Eu digo, eu tenho certeza. Eu digo, segundo o seu Salvador Jesus Cristo, ele acredita tanto no Senhor que ele morreu para salvar o Senhor. Aquele senhor começou a chorar e eu chorar junto com ele. Eu digo, tem o terceiro que acredita no Senhor, o Espírito Santo, que vai convencer o Senhor do pecado, da justiça e do juízo. Então o Pai, o Filho, o Espírito Santo acredita no Senhor, e eu também acredito. Pode confiar que aqui tem 4 nessa conversa que acredita do Senhor. Ele chorando dizia, mas eu não acredito que o Senhor acredite em mim, o Senhor me viu agora, e com a história dessa eu digo, pois eu acredito. Eu digo, e há uma necessidade do Senhor aceitar Jesus. Então, se Deus acredita no Senhor, que ninguém acredita, se Jesus acredita no Senhor, onde ninguém acredita, o Espírito Santo acredita no Senhor, onde ninguém acredita, eu acredito no Senhor,
onde ninguém acredita. O Senhor aceita Jesus como seu suficiente Salvador? Ele aceitou. 5 minutos que eu conversava com esse ancião, ele aceitou Jesus. Foi um negócio tremendo a convenção daquele senhor, glória a Deus. Ligeiramente ali, a filha já aparece e começa a chorar, o choro mais medonho do mundo. Sabe por quê? Porque muitos só apresentavam os erros daquele ancião. E muitas pessoas não estão precisando que você chegue ou eu e apresente os seus defeitos, mas que chegue e apresente a solução. Ei, tem um Jesus que quer ajudar você. Não deixe, seja a situação que você esteja vivendo, mas Ele ajuda você. Coroa da alegria para os ganhadores de alma. Mas a última coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25, 27. Para aqueles que venceram a carne, sujeitando-se a Deus. Para aqueles que vencem a carne diz vá lá, você diz eu não vou. A carne diz brigue, você diz não. A carne diz assim, se bater na tua direita, dá com a esquerda. Se bater na tua esquerda, dá com a direita. Aí você diz, não, Jesus não quer que eu faça isso. Todo o tempo você controlando ela palpita e você vence. Então que Deus nos abençoe. E esses são os 5 presentes. Vai ter pessoas que vai receber as 5 coroas. Louvado seja Deus. Coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa da alegria, coroa incorruptível. Vai ser coroa e coroa por cima da outra. Aí naquele dia o teu inimigo verá a tua exaltação. Então não desista, persevere no nome de Jesus e me ajude a espalhar esta palavra no nome de Jesus.